Olá, tudo bem? Meu nome é Ivan Lima e é sempre um prazer receber vocês aqui. O nosso tema de hoje é um pouco diferente. A gente já falou sobre leis absurdas ao redor do mundo, mas dessa vez vamos falar de coisas absurdas que são permitidas em alguns lugares do mundo. Existem leis estranhas em vários países, até porque o que pode ser completamente normal para nós pode ser algo bizarro para pessoas de outra região do mundo, ou vice-versa. Mas um país em específico, os Estados Unidos, possui leis estranhas que permitem fazer coisas que jamais poderíamos fazer aqui no Brasil. A não ser que você queira ver o sol nascendo quadrado, não é? Já pensou em ter um lança-chamas e ter um tanque de guerra? Talvez você queira morar em um estado onde é permitido comer carne humana em situações extremas. São essas e outras coisas surreais que são permitidas nos Estados Unidos. Para começar, eu vou falar de uma lei absurda que existia em muitos estados norte-americanos, mas que, felizmente, não está mais em vigor. E se você acha que isso é coisa do passado, saiba que você está redondamente enganado. Na verdade, até o ano passado, em 29 estados, era completamente normal e legal despedir um funcionário apenas pelo fato dele ser gay. Isso mesmo. Muitas pessoas ignoravam o fato do funcionário ser competente ou não e despediam eles apenas pelo fato de serem gays. Além disso, em outros 34 estados, a demissão era permitida, caso o chefe descobrisse que se tratava de um funcionário transgênero. A boa notícia é que, em meados do ano passado, em uma decisão considerada histórica, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que empregados não podem sofrer discriminação no trabalho ou serem demitidos por causa de sua orientação sexual. E essa foi vitória não só das pessoas que podiam ser discriminadas, mas de todos que desejam viver em um mundo melhor. E que tal fazer um banquete no almoço de domingo com sua família, com animais que foram atropelados? Eu sei que parece estranho, mas existe uma lei no estado de Ohio que permite que qualquer animal que foi atropelado, desde que tenha sido de forma acidental, seja consumido pelos condutores. E fique sabendo que isso é mais comum do que vocês imaginam. Nos Estados Unidos, e pelo menos noutros 20 estados, assim como Ohio, tem a mesma lei. Mas até que ponto isso pode ser considerado um absurdo? Algumas pessoas defendem que essa é uma forma de consumir a carne de um animal que seria desperdiçada e que se trata de uma carne muito mais saudável, que, por ser selvagem, está livre de antibióticos, hormônios e estimulantes para o crescimento. Segundo dados de Ohio, apenas no ano de 2015, foram mais de 126 mil atropelamentos registrados, todos eles mortais. Então, se formos levar em consideração que se trata de um alto número de animais mortos, inicialmente não parece algo tão absurdo assim. Mas como existem pessoas que tentam a todo custo burlar a lei, a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem assim. Alguns espertalhões atropelam animais de forma proposital e depois comem a carne, alegando que atropelaram de forma acidental. Sendo assim, se formos analisar com outros olhos, o carro acaba se tornando uma arma de caça. E aproveitando que estamos falando sobre leis estranhas envolvendo animais, eu preciso falar, não de algo que é permitido, mas de uma proibição inesperada na cidade de Fairbanks, no Alasca. Existe uma lei da cidade que proíbe que alces circulem pelas calçadas. E o motivo pelo qual a lei existe é mais inesperado ainda. Durante o começo do século XX, o dono de um bar da cidade tinha um alce de estimação e ele sempre costumava dar álcool para o animal. Só que não se trata de um animal qualquer. O alce pode chegar a 2 metros de altura e pesar mais de 450 quilos, o que o torna perigoso. No caso do alce de Fairbanks, ele sempre ficava muito violento.
e chegou a fazer alguns ataques a pessoas e destruir propriedades. Cansados de tentar lidar com o alce e seu dono bêbado, as autoridades municipais criaram uma lei proibindo os alces de circularem nas calçadas públicas. Segundo os relatos, o alce parou de beber no bar do homem, mas continuavam bebendo em sua casa. Por que diabos as pessoas não proibiram de dar álcool para os alces? Eu também gostaria de ter resposta para essa pergunta. Bom, e que tal comprar um lança-chamas recreativo, que foi colocado no mercado pelo bilionário Elon Musk? No final do ano passado, o vídeo de um rapper repercutiu na internet depois que ele pulou de cima de um carro de sorvete para o teto de um ônibus. Como se isso não fosse estranho o suficiente, ele também tinha um lança-chamas em mãos. As pessoas que passavam pelo local pararam para ver e filmar aquela cena em comum. O fogo chegou perto dos carros que passavam pela região, além de colocar em risco a vida dos cerca de 25 pessoas que estavam dentro do ônibus. O curioso é que o rapper não foi preso. Não. Até porque ter um lança-chamas em muitos estados norte-americanos é completamente normal e legal. Como eu disse, em 2018, o bilionário Elon Musk, através da empresa Boring Company, colocou no mercado um lança-chamas recreativo, que passou a preocupar as autoridades norte-americanas. Em todos os Estados Unidos, apenas em 2 estados existem leis contra esse tipo de arma: em Maryland, onde os lança-chamas são proibidos, e na Califórnia, onde são permitidos modelos menos potentes. Por preocupação, as autoridades norte-americanas estão estudando há um tempo alterar as leis para tornar a compra de qualquer canhão incendiário proibida. Já pensou? Se toda pessoa que fosse fazer um churrasco aqui no Brasil usasse um dispositivo igual a esse, com chama de 10 metros para acender a churrasqueira? Eu acho que não daria muito certo, com toda certeza. Já quem mora na Carolina do Sul, além do lança-chamas, os moradores do estado podem usar uma porção de armas. E isso inclui alguns dispositivos de alto poder de destruição. Além de silenciadores, rifles de cano curto, espingardas e metralhadoras, a Carolina do Sul permite o uso de explosivos, como bombas, granadas, minas e armas de grande calibre, como lançadores de foguetes, morteiros e canhões. E se você quiser usar qualquer uma dessas armas que eu citei, é necessário pagar um imposto para transferir um dispositivo destrutivo para o seu fundo de armas da Carolina do Sul. Agora, se você quer mesmo adrenalina, passando por cima de carros e atirando com um tanque de guerra, aí você vai ter que ir para o Texas. Por lá, existem alguns estabelecimentos que oferecem esse tipo de entretenimento, chamado de turismo de guerra. No rancho Oxy Hunting, por exemplo, localizado a 2 horas de San Diego, qualquer pessoa, qualquer mesmo, pode dirigir e disparar armas de guerra. E quando eu falo qualquer pessoa, isso também inclui crianças de apenas 8 anos de idade. Segundo o site do lugar, é responsabilidade dos pais e da capacidade das crianças de seguir as instruções. E não é preciso ter experiências, não. Em questão de minutos, os funcionários do local ensinam como usar as armas mortais. Segundo o El País, por cerca de R$26 mil, você consegue fazer uma experiência completa, como atirar com várias armas diferentes e manusear 3 tanques diferentes. Também é possível disparar com morteiros, metralhadoras e, claro, com os lança-chamas. O mais assustador é que, se você quiser ter um tanque de guerra para chamar de seu, isso é possível. Na página de uma outra empresa do ramo, eles esclarecem que os tanques são legais para se obter tanto nos Estados Unidos quanto em outros países e que não há restrições federais para se obter um tanque, desde que sua arma principal esteja desabilitada.
Por fim, uma das permissões mais bizarras dos Estados Unidos é poder comer a carne de uma pessoa, quando isso acontecer em situação extrema, claro. Ou seja, por sobrevivência, hein? Isso mesmo. Segundo a legislatura do estado de Idaho, comer, arrancar ou fazer qualquer coisa desse tipo com alguém é crime, a não ser que o canibalismo aconteça em condições extremas de risco de vida, como o único meio aparente de sobrevivência. Se essa for a situação, a lei passa a ser um pouco mais branda, dependendo também se o canibal matou a pessoa antes de comer, ou se a vítima morreu e só depois o canibal se alimentou do corpo. Bom, essas foram algumas das permissões malucas que existem nos Estados Unidos. Por hoje é isso, mas nos vemos nos próximos vídeos da Fatos Desconhecidos, hein? Um grande abraço. Tchau!